Entrevistas tuas e de outros dirigentes da UP classificam o atual presidente como fascista. Levando ao pé da letra, essa caracterização poderia ser compreendida como risco real e imediato de derrocada do atual regime democrático representativo. Por que, então, a UP não integra a frente única liderada pelo ex-presidente Lula, aparentemente a única opção progressista em condições de derrotar a ameaça fascista? Gostei do seu aparentemente. Que é o seguinte, aí para falar... Nada impede que nós cheguemos ao dia 2 de outubro e Léo Pérez tenha sido eleito presidente da República em primeiro turno. Por isso, aparentemente. Estamos na disputa, né? E grandes viradas históricas já aconteceram. Mas o que eu queria reforçar dessa sua pergunta é o seguinte, a origem da nossa candidatura. Nós caracterizamos o Bolsonaro e esse grupo que hoje compõe o governo dele como fascista já não é de hoje, é desde 2018. No processo eleitoral, a gente já acompanha, né? Já vê, o Bolsonaro não começou hoje, né? Os discursos dele, com quem ele anda, a turma da linha dura da ditadura que ele fica homenageando esse brilhante Ustra, que torturava até criança, isso é a linha mais dura da ditadura, que achava que ela tinha que ter continuado, que tinha que ter matado 20 mil, né? Enfim, é esse setor mais reacionário, ligado aos grupos de extermínio, ligado ao que se tornou milícia no Brasil. Então, a gente acompanha isso há muito tempo. Primeiro termo, essa foi a primeira, na nossa opinião, uma das grandes lutas políticas dentro da esquerda, porque a gente afirmou, provavelmente foi a primeira organização a afirmar que o Bolsonaro era fascista, e isso foi uma luta política. Porque eu quero lembrar que vários setores no campo da esquerda diziam que não era. Que não é bem assim e tal, que o fascismo, não sei o quê, da Europa e tal. Olha, na nossa opinião, o fascismo é uma manifestação internacional, ele não é um problema local. Ele não se manifestou só na Itália, e nem no nazifascismo na Alemanha e tal. Inclusive, porque lá ele vai ter características de acordo com suas classes dominantes. Lá ele era estatista, porque as classes dominantes lá, elas têm outro aspecto de dominação no capitalismo internacional, e papel, inclusive, na economia internacional. O fascismo aqui ele vai ser liberal entreguista. E é óbvio que vai, porque as classes dominantes aqui são totalmente submissas aos países muito ricos. Então, aqui ele vai ter algumas características diferentes, mas semelhante, que é impor uma ditadura terrorista do grande capital, né? Restringir, acabar com o regime democrático burguês, que é esse que a gente vive, né? Impor repressão, né? Enfim, acabar com a esquerda. São vários aspectos que mostram que esse governo é um governo fascista, né? Agora, se ele vai ter força para impor o golpe, o aprofundamento desse golpe institucional num golpe militar é outra discussão. Mas aí o que a gente começou em 2020 e 2021? Para entrar mais no que você falou, por que a gente não está junto com essa coalizão? Nós entendemos desde 2020 e 2021 que a gente tinha que retomar as ruas. Teve a pandemia, evidentemente, nós defendemos o isolamento social, mas nós percebemos no Brasil que a maioria não teve direito a isso, e que, no fundamental, o maior vetor do vírus no Brasil e das mortes não foi o vírus exatamente, a Covid-19, foi o governo Bolsonaro. Então, era necessário ocupar as ruas a partir de 2020, fizemos na medida do possível em 2020, e em 2021, aí o movimento mudou de figura. Virou um gigantesco processo de mobilização popular a partir do 29 de maio, e o nosso partido, mesmo não sendo o maior da esquerda, teve um papel determinante em convocar aquela jornada de volta. E eu quero ressaltar, Breno, que essa discussão agora que é necessário derrotar o Bolsonaro o mais rápido possível, nós concordamos com ela e, na nossa opinião, o Bolsonaro tinha que ter sido derrotado nem agora no primeiro turno. É ano passado. Deveria ter sido derrubado, e aí você vai, mas é a correlação de força. Olha, ela começou a acontecer de forma radical nas ruas. A nossa opinião, a partir do segundo ato, o terceiro, mais precisamente, que alguns milhões já tinham ido nos atos, nossa proposta era deslocar
um campo de força para Brasília. Para quê? Para cercar o Congresso Nacional. Inclusive, literalmente, para quê? Obrigar o Arthur Lira a entrar com o processo de impeachment. Aquilo era uma batalha fundamental e central, e se aquele pedido tivesse entrado pelo menos um deles, aí a coisa mudava de figura, porque já não é de hoje que a maioria da população é contra o governo Bolsonaro. Mas é necessário não só ter uma maioria, né? A maioria contra a ditadura. Agora, o que o fascismo aprendeu na história? Como ele não consegue ter a maioria da população, em raros momentos que eles conseguem isso, eles passam a ter uma minoria muito articulada e organizada. E uma minoria organizada vale mais que uma maioria desorganizada. Aí, nesse processo, essa batalha, essa aliança deles com o Centrão foi determinante para impedir que o pedido entrasse, e aí a coisa não aconteceu. E, inclusive, várias organizações que têm peso no campo da esquerda jogaram só para o processo eleitoral. Tiraram o time de campo, literalmente, das ruas, e apostaram todas as fichas num sangramento espontâneo do Bolsonaro, que isso a gente considera um erro gravíssimo, e jogar todas as fichas para um processo eleitoral, desconsiderando a história do nosso próprio Brasil. Porque se a gente lembrar de 1822 para frente, dessa falsa independência, o nosso país é marcado por muitos, principalmente a partir da República de 1889, de ex-senhores de escravos, de um golpe militar, né, que foi isso que foi a nossa República, de vários golpes institucionais e golpes militares, sempre com o alto comando das Forças Armadas num papel central, sempre essa grande burguesia brasileira, entreguista, dependente, né, extremamente racista, autoritária, patriarcal, sabe, que não suporta não é só os negros no espaço de poder, as mulheres também, são características dessas classes dominantes nossas aqui, extremamente autoritárias, eu quero ressaltar isso, empregam o uso de extrema violência em todo o processo que o povo ameaça se libertar nesse país, dá outro caminho para esse país de independência real. Então, eu estou falando isso porque, ao longo dessa história, tem algumas experiências muito interessantes, e eu estou falando do Brasil, viu? Reforçar isso, eu estou falando do Brasil. Nós temos alguns exemplos históricos muito importantes que nos mostram que as urnas são totalmente insuficientes para deter um golpe militar, um golpe fascista. Elas são importantes. Eu não quero desmerecer o processo eleitoral, eu sou candidato à presidência da República. Mas afirmo que as urnas são insuficientes para esse enfrentamento. E o que é determinante e central para derrotar o fascismo? O povo ocupar as ruas. A articulação e mobilização do movimento popular, sindical, o armamento ideológico do povo para esse enfrentamento, essa maioria estar organizada para o enfrentamento. E aí eu queria te dizer que, neste sentido, nós não titubeamos em momento nenhum em estar em unidade com todos os campos da esquerda e da social-democracia no Brasil. Inclusive porque nesses espaços não tem espaço para Alckmin, não tem espaço para neoliberal. A rua ela é do povo, como o céu é do condor, me permitindo aqui parafrasear o grande Castro Alves, poeta Castro Alves baiano. Então, nesse lugar, nós estamos juntos e misturados. E se esse processo fosse o determinante, talvez o processo eleitoral seria outro, sabe? Então, eu quero ressaltar que isso é o que move a UP. Milhares de pessoas participaram ativamente desse processo de mobilização nas ruas. Seria não lançar a UP, não lançar a candidatura a presidente, seria a gente contrariar milhares de pessoas no Brasil que acreditam nisso que eu estou falando, nesse processo que eu estou falando. Nós vamos forjar outra correlação de força com o povo na rua. A nossa opinião é essa. É criar, inclusive, as condições de superar o Centrão. Sabe? Essa ideia, esse negócio, que não tem outro jeito na política que não baixar a cabeça, submeter nosso programa para o Centrão, senão não ganha eleição, meu irmão, é uma coisa que, assim, nós não temos a menor condição de embarcar nessa no Brasil, até porque, na nossa humilde avaliação dessa história do Brasil, também recente, deu errado. Já deu com burros na água esse processo. Nós vivemos um golpe em 2016,
né? E ali, se a gente não conseguir tirar a lição daquele processo ali, eu acho que a coisa fica feia para os próximos anos. Porque quem achar que essa turma de fascista, eu vou dizer o nome, fascista, esses fascistas que estão no governo, esses militares, tem quase mais de 7 mil militares no governo, vocês acharem, se alguém achar que essa turma vai perder o processo eleitoral e vai para a defensiva, sabe? Sem o povo ocupar aos milhões as ruas, eu não tenho menor ilusão. Léo, acredito que você também não.